Oi, tudo bem com você? Eu espero que sim. O meu nome é Michelle Alves e esse é o Mixed, o podcast pra gente conversar, trocar conselhos e recebermos convidados de vez em quando. É assim, tudo misturado. E estamos de volta! Tivemos aí 2 semaninhas de hiato, não é mesmo? 2 semanas em que eu achei que daria conta, não dei, amigas, e essa altura do campeonato, entendeu? 3º ano do podcast, eu já nem me preocupo mais, essas coisas acontecem e, como vocês já sabem, a gente não tem controle de nada nessa vida. Eu acho que mais do que só, ter que cumprir com a agenda, principalmente o podcast, é uma coisa que vocês sabem, eu faço porque eu amo e eu trago muito de mim aqui e pensamentos, e é uma parte minha que não aparece nos outros conteúdos que eu crio pra internet, justamente porque é pra ser leve, sabe? E é muito de dentro, é muito dependendo do mood que eu tô, vai ter uma leitura e talvez vai ser um episódio mais positivo ou mais negativo. Vocês sabem, vocês que já acompanham há mais tempo sabem disso tudo. E essas 2 últimas semanas eu tava mesmo assim, olha, eu até poderia fazer, mas não tava com a vontade, sabe? Eu não tava com o mood e eu me dei conta de que eu quero fazer isso com vontade, eu quero trazer conversas e debates e simplesmente pensamentos e etc. sempre que eu tiver, não necessariamente bem, mas assim, afim, sabe? Nem que seja, pra falar mal ou só reclamar, mas que eu esteja afim de estar fazendo aquilo. E as últimas 2 semanas, elas foram bem gostosas em muitos sentidos, mas meio que eu tava sem energia pra gravar. E eu espero que vocês entendam. Desculpa a todos que ficaram aí órfãos de episódios novos na Mixed Feira. Saiba que se você é apoiadora do Mixed, pagando R$5 por mês, menina, não é nada. Você ganha aí um episódio exclusivo todos os meses. Então, até nesse episódio do mês de fevereiro, que já tá acabando, meu Deus, fevereiro passou voando. Diferente de janeiro, né, que levou 1000 anos pra passar. Fevereiro, simplesmente, eu pisquei, a gente já tá no... Sei lá, hoje é o último dia pra vocês? É amanhã o último dia. Que loucura, 28 de fevereiro. É um mêsinho curto, né, menina? Mas enfim, o episódio desse mês dos apoiadores é sobre fazer novas amizades depois de adulta, mas principalmente morando fora. E como isso parece um date, assim, como fazer amigos e conversar com pessoas pela primeira vez. É igual fazer, sei lá, ir pra um date, conhecer alguém e tudo mais. Então é um episódio bem legal, te convido a ouvir, se tornar uma apoiadora, e também você pode participar do grupo do Telegram, e a gente tá aí pra marcar uma live com todos, pra jogar conversa fora, papiar e tudo mais, tá bem? Então tá bem. Bom, o que aconteceu aí nas últimas semanas, né? Meninas, várias coisas. Eu fechei um trampo muito massa que levou, assim, tomou bastante do meu tempo de fevereiro, principalmente do começo, assim, do mês. Tava surtada, mas muito feliz. Aí eu abri a minha empresa lá no começo de fevereiro também. Abri minha empresa aqui na Holanda. Não sei se eu comentei sobre isso no último episódio, eu acho que não. É uma coisa que eu ainda tô entendendo, tô descobrindo, não sei muito a respeito, mas eu fico feliz de ter dado mais esse passo e de, enfim, de alguma forma me sentir mais aqui, sabe? Eu sinto que eu moro fora, mas eu vivo ainda muito no fuso horário do Brasil, eu vivo ainda muito pensando em português, fazendo as coisas, né, em português e recebendo ainda no Brasil. Enfim, tem muita coisa, muitas partes da minha vida que ainda estão no Brasil, diferente de alguém que vem pra fora e, sei lá, trabalha aqui, cria uma rotina completamente diferente aqui, vive no fuso horário daqui. Por mais que tenha minha rotina aqui e tal, eu tô sempre pensando, esse é o melhor horário de postar porque no Brasil é tal hora, né? Então eu tô sempre, olhando pro relógio e vendo 2 horários, basicamente. Não que isso vá mudar, mas eu acho que vai ser legal também começar a criar algumas raízes, principalmente profissionais aqui. Então eu acho que ter aberto uma empresa foi bem positivo nesse sentido. E também me mostrou como mudanças são importantes, sabe? Eu tava com super medo de sair de Berlim meio ano atrás, sei lá, 1 ano atrás. E hoje ver que, desde que eu cheguei na Holanda, muitas oportunidades apareceram e ela se tornou algo muito mais
leve do que eu imaginei, é muito gostoso. Então fica aí, de repente, o meu conselho, né, de que às vezes você precisa mudar, desapegar de alguma coisa, mas tá com medo. Menina, às vezes essa coisa aí, essa mudança, ela pode ser o que te salva, sabe? Ela pode ser um plano B, C, D que você precisava e nem sabia. Pode ser algo que te traga um fôlego a mais, que te faça olhar para as coisas com outros olhos e muito mais empolgada e feliz com aquilo. Então, mudar faz muito bem, e é isso. Esses são os updates antes da minha viagem para Nova York, que daí eu trabalhei que nem uma cadela. Eu amo falar isso. Não que uma cadela trabalhe muito, né? Eu não entendo o porquê disso, mas enfim, trabalhei que nem uma cadela até o dia 10 de fevereiro, que foi o dia do embarque. E aí a gente passou uma semana em Nova York, mas assim, é um fuso completamente diferente, né? E quando eu buquei essa viagem, quando, tipo, falei, a gente vai, eu não tinha lembrado disso, assim, porque não é, sei lá, que nem ir pra um Japão da vida que a gente pensa, nossa, do outro lado do mundo, então é lógico que o time zone, né, a diferença de horário vai ser diferente. Tipo, meio que automático quando eu penso em lugares assim, vou pra Austrália, sabe? Vem isso na cabeça. Aí eu pensei em Nova York, eu não lembrei que seria, juro. Parece bobo falar, né? Mas eu juro que eu não lembrei. Aí, quando eu fui olhar, tipo, o clima, botei Nova York ali no meu aplicativo pra eu ficar acompanhando, que daí eu olhei a diferença e são 6 horas antes do que Amsterdã e 2 horas antes do Brasil. Então, tipo, né, pra turista brasileiro que sai do Brasil e vai pra Nova York, beleza, são 2 horinhas um pouco antes, ok, legal. Pra mim, era tipo assim, 6 da tarde lá, era como se fosse 1 da manhã. Não, 12. Meio-dia, meia-noite, louca, meia-noite daqui. Então, 6 da tarde lá, meia-noite aqui, eu já tava morrendo de sono às 6 da tarde, sabe? Os primeiros dias lá foram tensos, porque eu sou, assim, meu corpo, ele é muito certinho e muita coisa. Então, não importa o horário que eu vou dormir, mesmo estando aqui em Amsterdã, tipo, eu vou dormir às 10, às 11, à meia-noite, à 1 da manhã, vai dar, assim, no máximo 8 da manhã, eu vou acordar sozinha, entendeu? Tipo, no máximo 8 da manhã. Eu costumo acordar às 7 horas da manhã todos os dias, 6h50, 6, 7 horas. Mas, assim, nos dias que eu não coloco o despertador, a maioria das vezes eu acordo no máximo às 8. Não é como se eu passasse demais, assim, sabe? Então, meu corpo tava acostumado com isso. E aí, o dia que a gente pegou um voo aqui às 6 da tarde e a gente chegou lá às 8 da noite. Só que o voo foi de 7 horas. Só que pareceu só 2 horas, porque, tipo, a gente ganhou muito tempo, né? Era como se a gente saísse daqui às 7, chegasse a 1 da manhã daqui, só que a gente chegou às 8 da noite de lá, então já era 1 da manhã pra nós, tipo, pro nosso corpo, a gente já tava cansadíssimo, mas beleza, né? Dormimos essa noite, eu acordei às 8 horas daqui, tipo, eu acordei 7 horas depois, que foi, sei lá, 3 da manhã de lá, tipo assim, eu não entendi direito, não consegui, tipo, dormir além das 3 da manhã, porque daí 3 da manhã de lá seria 9 da manhã aqui de Amsterdã, e é muito raro dormir até as 9 da manhã de Amsterdã. Então, assim, as primeiras noites eu tava indo dormir às 10 e acordando às 3, 3h30. Aí eu ficava me forçando a, tipo, continuar dormindo, mas dava 4h30 eu já não conseguia mais. Não só eu, o Lucas também. A gente acordava às 7 da manhã sem despertador nenhum. Todos os dias eu botava meu alarme para as 8 da manhã e a gente acordava muito antes, sabe? O despertador tocava depois quando já tava tomando café da manhã, assim. Era bizarro. Então, isso foi uma mudança que eu não tava prevendo e que foi um pouco tenso no começo da viagem, mas não me atrapalhou ao longo do dia, porque, gente, eu sou apaixonada por Nova York e eu não lembrava disso. Olha que louco. Eu tenho uma coisa no meu cérebro de tipo assim, e se eu não tenho aquilo agora, eu não vou ficar sofrendo. Então, pra mim é muito, assim, não difícil, porque eu realmente não paro pra pensar, mas eu não vou ficar, tipo, sendo muito nostálgica nas coisas. Por mais que minha lua seja em câncer, eu acho que assim, eu não fico tipo, nossa, Nova York era tão legal, né? Eu não tinha isso pra mim antes. Veio a oportunidade de ir pra Nova York porque eu encontrei uma parceria de acomodação, etc. Fazia sentido e a passagem tava barata, mas não foi tipo assim, a partir de uma vontade minha e uma nostalgia que veio. Não, sabe? E eu não paro pra ficar pensando assim, nossa, aquele lugar lá é tão incrível, eu amaria voltar. Quando alguém me pergunta, beleza, eu tiro um tempo pra pensar e aí eu fico um pouco nostálgica, mas não é como se eu ficasse, tipo,
entre aspas, sofrendo por algo que eu não tô vivendo, porque no meu cérebro parece ser, tipo assim, eu tenho que ser prática, então por que eu vou perder meu tempo pensando nisso se eu não tô vivendo isso e não dá pra viver isso agora, sabe? Tipo, então eu tinha completamente esquecido o quanto eu gosto de Nova York e o porquê eu gosto de Nova York, porque simplesmente eu ficava pensando, não vale a pena pensar pra me deixar triste e com saudade. Isso é algo que eu faço, tipo, sei lá, com as minhas amigas do Brasil. Eu não fico parando pra pensar, sabe? Eu não fico parando muito pra pensar na minha família. Se eu tô num momento, tipo, talvez de uma TPM, um pouco mais melancólica, e aí eu paro, aí eu sofro, eu me permito e tal. Mas não é como se, sei lá, talvez tenha alguém que tá me ouvindo que, tipo assim, sente muito mais e se permite sentir muito mais e ser nostálgico e lembrar das coisas com muito mais facilidade do que eu. Eu falo isso porque eu cheguei em Nova York e eu falei, meu, é verdade, né? Eu gosto mesmo desse lugar. Porque, assim, foi o primeiro lugar que eu pisei fora do Brasil. Quando eu fui fazer o au pair nos Estados Unidos, que foi a minha primeira viagem internacional ever, assim, foi em 2014, junho de 2014. Eu tinha 20 anos na época. E antes de ir pro Colorado, que fica bem no meio do país, assim, um estado que fica bem no meio do país, o meu voo foi de São Paulo para Nova York. Passei uma semana em Nova York fazendo treinamento, porque para você ser au pair, você tem que fazer uns treinamentos de tipo primeiros socorros e, enfim, uma série de coisas. E aí depois dessa uma semana que eu fui pra casa da minha host family. Então acho que eu cheguei tipo na segunda-feira e no sábado eu embarquei pra casa da host family lá no Colorado. E aí eu passei esses dias em Nova York. E assim, estar lá de novo me lembrou disso, assim, me levou para aquela Michelle que embarcou em junho de 2014 sem saber o que esperar. Tipo, eu lembro que o meu voo de conexão, né, porque eu saí de Navegantes no sul pra Guarulhos e aí Guarulhos, Nova York. E esse Navegantes Guarulhos atrasou um pouco e tal, e eu quase perdi o de Nova York, então eu cheguei no aeroporto, as pessoas já estavam falando meu nome no microfone, sabe? Senhorita Michelle Alves de Souza, favor dirigir-se ao seu portão de embarque, piriri, pororó, última chamada para voo de Nova York. E eu fui a última pessoa a entrar, e quando eu entrei no avião, as pessoas até aplaudiram na época. E eu morri de vergonha, e eu pensei, gente, será que é assim, sabe? E era meu primeiro voo internacional, eu tava, tipo, desesperada, achando que eu ia perder o meu voo pra Nova York. E aí, sabe, foi um voo muito sensível, porque eu tava muito feliz, mas eu também tava deixando muita coisa pra trás, era minha primeira viagem, eu tava morrendo de medo, vamos falar a verdade. No auge dos meus 20 anos, eu tava, o que eu tô fazendo da minha vida, sabe? Chorei, sorri, e quando o avião, assim, chegou no aeroporto, e naquela época não tinha essa coisa de, ter um celular com um chip de internet pra você, sabe? Era outra coisa, nem tinha um smartphone direito. Eu pedi pra alguém pra ligar pra um número de lá que eu tinha anotado num papel. Outro momento, eu não falava inglês, e só que, sabe, tipo, eu olho pra aquela Michelle e ao mesmo tempo que eu penso, menina, o que você tava fazendo da sua vida, eu penso, que bom que você fez isso da sua vida, que bom que você foi tão corajosa. Tipo, aquela Michelle me ensina até hoje, sabe? Me ensina todos os dias, e é nela que eu penso assim, de tipo, eu quero dar orgulho para aquela Michelle que deu o primeiro passo e acreditou que ela conseguiria, porque a gente consegue, sabe? Então, voltar para Nova York agora me trouxe toda essa bagagem, assim, de ter sido o primeiro lugar que eu visitei fora do Brasil, de tipo voltar para um lugar que, sabe quando você volta para casa dos seus pais, independente se você mora fora, em outro país ou em outra cidade, ou se vocês moram na mesma cidade, mas sabe quando você tem aquele momento de voltar pra casa dos pais? E aí é aquele momento do almoço, aí depois já tem aquela rotininha de tarde, e meio que você se sente como se fosse você adolescente naquele lugar. Tipo, aquele lugar carrega tantas memórias, tantas coisas, e te teletransporta pra uma você do passado. Não sei se isso acontece com vocês, mas comigo sim. Tipo, quando eu tô perto da minha família, é como se eu voltasse a ser uma Michelle que não é a Michelle de hoje, sabe? É muito louco, assim, é tipo, do nada eu tô me permitindo ser mimada pela minha mãe, pelo meu pai, eu tô, tipo, querendo muito o carinho deles, e eu tô, tipo, relembrando momentos da minha infância e adolescência, e quando eu tô longe eu sou aquela filha, tipo,
mais madura, que consegue resolver as suas coisas, que não quer preocupar eles e tal, tal, tal. Então, voltar pra Nova York foi meio que voltar de alguma forma pra entre aspas, né? Aquela Michelle de 20 anos. Então eu também me senti daquele jeito, eu não só lembrei, mas eu também me senti. E eu acho que isso transparece muito, porque eu aparentei estar realmente muito feliz e eu estava genuinamente feliz, assim, sabe? Eu tava tipo, cara, era a minha quinta vez, mas era como se eu estivesse vivendo tudo de novo pela primeira vez. É uma coisa de tipo liberdade, uma sensação de eu ter sonhado tudo aquilo e olha onde eu cheguei. Nossa, foi muito especial. Eu acho que estar em Nova York me permitiu que tá tudo bem, eu me permiti continuar sonhando, sabe? Que aquela Michelle lá que sonhou em um momento e que já conquistou tanto, ela pode continuar sonhando, não tem problema nenhum. E que pra mim os sonhos não é tipo só assim, pensar em alguma coisa, eu quero fazer aquilo. Não, acho que os meus sonhos, como eu já falei em alguns outros episódios, eles merecem a nossa disciplina, né? Então, o que eu preciso fazer pra botar esse sonho em realidade? Eu sempre fui essa pessoa muito prática de tipo, isso aqui é muito meu sonho, mas tá, o que eu tô fazendo pra isso? E voltar pra Nova York me trouxe essa coisa de continua sonhando, continua indo atrás das coisas que tu sonha, continua nesse movimento, porque olha só, sabe como a vida pode te surpreender. Então, foi muito, muito, muito gostoso. Assim, outra coisa também que foi muito legal é que eu apresentei a minha Nova York pro Lucas, né? Foi a primeira vez dele na cidade. Eu cuidei de todo o roteiro. O Lu não se importa muito em tipo, eu quero fazer tal coisa ou outra coisa. Ele falou umas coisas que ele queria comer e um lugar que ele queria visitar. E aí, fora isso, ele disse, o resto você cuida daí. E aí eu fui meio que, tipo, enquanto eu pesquisava, enquanto eu criava o roteiro, já lembrando de coisas que eu queria muito reviver, outras que eu queria fazer pela primeira vez. A cidade também mudou bastante desde a última vez que eu visitei, porque a última vez que eu visitei foi em 2018. Pré-pandemia, eu sinto que as coisas eram completamente diferentes também, tem esse sentido, né? Mas também muita coisa abriu desde então, observatórios, parques, restaurantes, enfim. E também muita coisa ainda estava lá, o que me deixou bem feliz. Foi nostálgico também ter voltado para alguns lugares que eu gostava tanto. Por exemplo, a gente foi para 2 observatórios dessa vez. Um que é o Summit, que ele não estava aberto em 2018, ele abriu só em 2021. E é muito bonito. Tipo, é um prédio super chique, super moderno, assim, uma arquitetura cheia de espelhos, vidros e tal. São 3 andares onde você vai andando por salas e toda sala, até o banheiro, menina. Tem uma vista incrível pra ilha de Manhattan. O Summit fica basicamente no meio da ilha, então você, tipo, tem vistas boas pra todos os lados e é muito bonito, sabe? É muito, assim, artístico e tal. Beleza, a gente foi no Summit, o Lucas, né, que nunca tinha ido em nenhum outro observatório dos Estados Unidos, pensou, esse é o standard, né? Esse aqui né, o que eu vou esperar? Eu vou esperar só mais do que isso. E aí depois a gente foi no Top of the Rock, que eu acho que, sei lá, se não é o mais antigo, mas é um dos observatórios mais antigos da cidade. E é aquele, que eu não sei se você lembra, mas sempre que você digita, tipo, Nova York no Google, vai aparecer uma imagem dos prédios, assim, com o Empire State no meio e aquela coisa de cidade grande, muitos prédios e o Empire State. Essa é a imagem, tipo assim, que eu tinha salva no meu plano de fundo do celular, do computador, por muito tempo, assim, sabe? Tipo, era a foto que eu tinha salva no Tumblr, no We Love It, sabe? Todos esses sites, do Pinterest. E eu já tinha ido pro Top of the Rock, eu fui em 2016, em 2015, eu fui também em 2018, e agora eu queria repetir, porque, assim, eu lembro que eu tinha algo muito, muito um apego com isso, porque realmente era vista, eram fotos, era aquela coisa de estou em Nova York, era meio que olhar para aquela vista, né, que só o Top of the Rock tem. Pro Empire State Building, que é um outro prédio muito icônico da cidade. O Summit foi muito legal, mas eu falei, não, Lu, mas agora a gente vai no Top of the Rock. Eu contei pra ele isso tudo que eu tô contando pra vocês e tal. E a gente foi. Parecia um observatório analógico comparado ao Summit, que é super moderno, e luz, e som, e imersão, sabe, arte. O Top of the Rock, ele é aberto, então se tá chovendo, se tá nevando, não importa. Tem aquela vista maravilhosa, agora Manhattan tá com vários prédios novos, então também a vista mudou um pouquinho, mas continua lá o Empire State belíssimo, ainda ao redor dele não tem ninguém
né, bloqueando a vista, mas estava muito mais vazio, sabe assim, parecia como se fosse tipo um observatório dos anos 50 e o Summit uns 2030, tipo, era essa diferença assim, bem brusca. Eu amei, pra mim foi nostálgico. O Lucas ficou, é legal assim, mas o Summit é muito melhor. Porque, de fato, né, ele não tinha essa historinha com o lugar e tal. Então, acho que até nisso é difícil a gente falar assim, nossa, o que vale mais a pena de visitar em um lugar ou não. Porque eu acho que tudo carrega, para além da experiência, carrega referência, carrega história, sabe, de vida mesmo, de sonhos. E é isso, a gente não pode invalidar o sonho de ninguém, sabe? Tipo, às vezes a gente olha pra fulano, ciclano, ouve uma amiga falando que o sonho é, sei lá, fazer tal coisa, e você fica, nossa, mas que sonho zoado, né? Tipo, eu faria completamente diferente. Véi, não tem como a gente julgar, né, o que é um sonho pra um, o que é um sonho pro outro, o que faz o coração de um bater mais forte e talvez não seja o que faz o outro. Então isso foi algo legal também de observar, assim, porque eu levei ele pro Top of the Rock e falei, olha, é aqui, essa é a vista, e ele... Nossa, muito bonito, mas tá ventando bastante, né? Porque é, tipo, tudo aberto e tal. Então é completamente diferente. Mas foi gostoso, foi gostoso. Eu acho que é um clássico e eu... Inclusive, iria novamente nos dois, porque o Summit também foi muito legal. Outras coisas também que eu visitei de novo, tipo restaurantes, experimentar de novo a comida que eu gostei, comer coisas novas. Tudo foi muito, muito legal. E eu senti também que Nova York me inspirou muito. Me inspirou no sentido de, não sei, a cidade, ela meio que tá sempre em movimento, as pessoas são muito diferentes, tem muita coisa acontecendo, é uma cidade grande, então eu acho que também não funciona para todo mundo e também não é o tipo de viagem que eu gostaria de ter sempre ir para uma cidade gigantesca. Não é isso, sabe? Eu gosto das minhas cidadezinhas europeias, eu gosto de viajar para um lugar pacato, mas eu consigo ver a beleza de uma Nova York agitada, sabe? O simplesmente andar na rua e se sentir num filme da sessão da tarde. Você, sei lá, passar pelo Central Park e ele tá todo branquinho de neve. Você rever lugares onde filmes e séries foram gravados. Tipo, tudo pra mim é muito nostálgico, carrega essa nostalgia e eu acho que é o que me faz amar tanto esse lugar. Ao mesmo tempo, eu também consegui, agora morando na Europa, ter uma perspectiva diferente, sabe? Se comparado a Nova York, porque das minhas outras vezes que eu fui pra Nova York, era sempre assim, comparando a minha vida que eu tinha em Nova York com a vida no Brasil. E aí, às vezes eu pensava, nossa, realmente, não Nova York, mas a vida que eu tinha nos Estados Unidos com a vida que eu tinha no Brasil. Então, às vezes eu pensava assim, nossa, gosto tanto de Nova York porque é melhor nisso, naquilo no Brasil. Sabe? Essa comparação que, inevitavelmente, a gente faz quando a gente viaja pra algum lugar. E aí eu sempre pensava, será que, tipo, ter voltado pro Brasil foi realmente a coisa certa a se fazer? Será que eu não gosto tanto assim dos Estados Unidos pra continuar? Hoje eu posso te dizer que o sonho americano ele nunca foi meu. Acho que se eu parar pra pensar e observar realmente desde o começo, desde a ideia de ser au pair, eu nunca tinha aquela coisa de nossa, quero ir pros Estados Unidos, visitar Orlando e morar em Miami, sabe assim, que muitos brasileiros têm. E eu não julgo, pode ser o sonho de muita gente e tá tudo certo. Mas eu nunca fui essa pessoa. E eu acho que eu comecei a pensar sobre será que eu não deveria ter ficado e tal? Porque às vezes o que eu tava vivendo no Brasil não era exatamente onde eu queria estar e eu achava que, sei lá, se eu estivesse em outro lugar, todos os meus problemas estariam solucionados. O que a gente já aprendeu a essa altura que não é assim que funciona. Né? Seus problemas vão junto com você, não importa onde você esteja. Pode ser, sei lá, num hotel 5 estrelas em Bali. Você vai estar mais relaxada, mais tranquila, sim, mas aquele problema vai estar ali. Em algum momento você vai ter que olhar para ele. Então, eu acho que, como se eu tinha essa comparação antes, eu via os Estados Unidos de forma geral de uma forma diferente. E principalmente Nova York, que foi a cidade que eu mais voltei nos Estados Unidos, né? Então, assim, o que eu percebi é que, gente, em primeiro lugar, o lugarzinho
barulhento. Barulhento do meu relógio, do meu Apple Watch, falar assim, você tá agora num lugar com mais decibéis do que o comum. Se você ficar exposta a esse barulho por tanto tempo, você pode perder tanto de... Sabe assim? Tipo, quando eu vou pra minha aula de spinning aqui em Amsterdã, ele me dá esses avisos de eu tô num lugar muito mais barulhento do que eu deveria, que não é saudável e tal. Agora eu tava andando numa rua qualquer, no meio de Nova York, e eu tava recebendo o alerta. Ou seja, as pessoas elas vivem aquele barulho, aqueles decibéis que meu relógio estava apontando, é a vida normal de muita gente. E é um barulho que é tipo, é ambulância o tempo inteiro, é obra, é gente falando, e eles amam. Eu nunca vi um povo pra falar tanto no telefone, tipo, falar em ligação ou em videochamada. As pessoas se falam muito, assim, o tempo inteiro. Falam da gente brasileiro que manda áudio, mas eles falam ali o tempo inteiro também, caraca. E barulho, simplesmente barulho. Barulho. E a gente falou, caraca, como a gente mora num lugar silencioso comparado a isso, né? E assim, comparando tanto a Alemanha quanto a Holanda, são extremamente silenciosos comparado a uma grande Nova York. Então, esse foi o primeiro choque cultural, digamos assim, entre aspas, que a gente sofreu, que a gente sentiu assim que a gente chegou lá. Mas outras coisas também que eu acho que dá pra pontuar, e de forma geral, não só pensando em Nova York, mas, né, eu vim brisando, assim, pra trazer aqui pra vocês essa coisa da diferença entre uma vida nos Estados Unidos, nesse sonho americano, e uma vida europeia. Que, assim, o estilo de vida europeu foi o que eu sempre me identifiquei mais, tanto que enquanto eu morava em Denver, no Colorado, né, eu tive a oportunidade de vir conhecer Amsterdã, eu tive a oportunidade de ir para Paris. Foi nesse momento que a minha chavinha trocou e falou, não, realmente, não é os Estados Unidos que eu quero estar, não é nos Estados Unidos que eu quero morar. Sabia que eu queria morar fora, mas foi quando eu conheci essas duas cidades e quando eu conheci o estilo de vida europeu e o que poderia ser, imaginando, né, sonhando, a minha vida morando na Europa, que eu meio que falei, é isso aqui que eu quero, os Estados Unidos não faz sentido por causa disso, daquilo. E eu trouxe aqui algumas das diferenças de estilo de vida americano e europeu que eu identifico. Claro que vai depender muito, tipo assim, você tá numa cidadezinha pequenininha dos Estados Unidos e você tá numa Londres na Europa. Provavelmente, né, essa comparação não vai fazer muito sentido. Mas pensando no geral, assim, tipo assim, estilo de vida europeu da maioria das pessoas, sabe, meio que aqueles rótulos e tal, e estilo de vida americano, temos grandes diferenças. Começando, por exemplo, pela alimentação. Gente, as porções em Nova York, elas são gigantescas. Eu pedi um café pequeno, parecia o grande daqui. A gente pedia bagel pra comer, era uma coisa gigantesca, cortada ao meio, e às vezes o meio já me deixava satisfeita. As coisas são, tipo, gigantescas. Tem muito fast food, né? Tem muita comida rápida, e esse é o jeito mais fácil e barato de comer nos Estados Unidos. Uma salada no mercado, sabe? A gente fez algumas compras de mercado, salada caríssima, tipo, uma salada pronta que aqui seria 6 euros, lá 15, 16 dólares. Então, essa diferença o que as pessoas comem é bem gritante. Outra diferença também claro que em Nova York não tem muito disso porque as pessoas andam bastante, o transporte público funciona muito bem lá, mas pensando também na vida que eu tinha, por exemplo, no Colorado. Não tinha essa coisa de você ir até um café, tá? Levar um livro, ou levar o seu celular, ou levar o diário, ou simplesmente ficar lá por um tempo tomando um cafezinho, apreciando a vista na calçada, ou, sabe, olhando para fora do café. Não tinha esse momento porque não existiam cafeterias dessa forma. As cafeterias que tinham eram os drive-thrus dos lugares de fast food, era um Starbucks, de repente, um ou outro, que é aquela confusão, gritaria, as pessoas vão lá para trabalhar, mas é bem diferente do que um cafezinho local que você vê aqui com muito mais frequência e tal. Então, assim, pegar um café na Europa parece ser todo um ritualzinho que me faz muito mais sentido do que simplesmente pegar meu carro, passar num drive-thru e ir para casa tomar o meu latte macchiato com vanilla e não sei mais o que.
Que é isso também, né? Tipo, o jeito de preparar o café é completamente diferente. Em Nova York, eu tive a oportunidade de ir em várias cafeterias mais especiais, assim, e tal. Mas isso porque eu fui até lá, eu coloquei o café no meu roteiro e tal. Mas se eu simplesmente andasse na rua, as opções que apareciam, principalmente nos lugares mais turísticos, eram esses cafés de rede, que aí são, assim, ao meu ver, não são cafés tão bons, de qualidade tão boas quanto os cafés especiais, quanto você sentar numa cafeteria, apreciar um café, entender sobre o grão e etc. Então, pra mim, essa é uma grande diferença também. Tem todo o lance do consumo, né? Que a cultura dos Estados Unidos tem essa coisa de capitalismo, tem um incentivo também a acumular muita coisa, a fazer compras o tempo inteiro, as casas, os carros. O Lucas olhava os carros lá e falava, gente, olha o tamanho desse carro. E era, tipo assim, tinha uma pessoa dentro do carro, mas era um carro gigantesco, monstruoso, sabe? Aqui eu sinto que as pessoas têm uma vida muito mais minimalista, de várias formas. Os espaços dos lugares também são menores, tipo, um apartamento é muito menor aqui, uma casa é muito menor aqui. Tem um pouco de mais consciência nesse sentido de consumo excessivo. Eu sinto que eles também têm essa coisa de, tipo, não é muito sobre ter, é mais sobre a qualidade de vida que você vai ter, e não a quantidade de coisas que você tem. E isso também se aplica, por exemplo, na cultura do trabalho, né? Nos Estados Unidos, tipo, eu vejo que o brasileiro e o trabalho no Brasil se assemelha muito ao dos Estados Unidos, que é aquela coisa de trabalhar intensamente, de você estar sempre se provando, de você ter pouquíssimas férias, é de tipo um hustle, assim, de você estar num esforço constante para se provar o tempo inteiro. As jornadas de trabalho são mais longas e é tudo muito mais vamos, sabe? Algumas pessoas que a gente conversou lá falaram, nossa, aqui é muito difícil você tirar férias assim por um mês, sei lá, ou você querer simplesmente pedir as suas férias numa boa. Lá você meio que é que nem no Brasil, você fica achando que você não tem o direito, você fica com medo de pedir pro seu chefe que você vai tirar férias mesmo sabendo que aqueles dias são do seu direito, sabe assim? E aqui na Europa é muito mais tranquilo, tanto na Alemanha quanto aqui na Holanda a gente vê como eles priorizam esse equilíbrio entre a vida pessoal e o trabalho, como eles acham incrível você ter um hobby, como você, sei lá, precisa realmente descansar se você não estiver bem. Tipo, o Lucas passou mal aí tem umas semanas atrás, que ele ficou doente, ele não trabalhou 3 dias e não pediram um atestado. Não era uma coisa de tipo, você precisa ir lá se provar e tal. Não, era, olha, se você realmente não tá bem, não trabalha e tá tudo certo. E isso não vai ser descontado do paycheck dele, sabe? Não vai ser descontado do salário dele. Então é uma coisa muito, tipo, deles entenderem que você é um ser humano e nos Estados Unidos é meio que você é uma máquina, trabalha para mim, saca? Aqui na Europa, por exemplo, o Lucas tem 30 dias de férias úteis. Ou seja, não pega final de semana nem feriado. No Brasil, né, você pode ter 30 dias de férias, mas pega o feriado, pega o final de semana, dependendo do que for, né? Aqui não, aqui tipo 30 dias de férias úteis é como se fossem 6 semanas. 10, 20, 30, exato, 6 semanas de férias. Já pensou, menina? Que loucura? Maravilhoso. Eu tava falando um pouco disso antes, né? Mas eu acho que vale ressaltar que é esse lance de transporte também, mobilidade. Estados Unidos, Nova York, o transporte público funciona muito bem. Tem metrô, tem ônibus, tem ferry, enfim, tudo é muito bem conectado. A gente usou muito, inclusive, transporte público lá. Andamos bastante também, 15 quilômetros todo dia, pelo menos. Então, é uma cidade que funciona muito bem. Mas, quando eu morava em Denver, quando eu visitei outras cidades dos Estados Unidos, fui pra Chicago, fui pra, sei lá, pra Califórnia, eu fui pra diferentes estados dentro do país, até uma cidadezinha assim, ninguém nunca ouviu falar. Se você não tem carro, você não faz nada. Até quando a gente pensava ali, né, você é au pair, eu preciso de um carro, porque de verdade, se a host family não liberava um carro, você tinha que, tipo, pedir para suas amigas te buscarem pra tudo, você gastava horrores de Uber, que simplesmente não tem transporte público. E aqui é completamente diferente, né? Aqui, tipo, você ter um carro, você tem que pensar 300 vezes antes de comprar um carro, porque no dia a dia você vive muito bem com o transporte público. E agora, principalmente morando em Amsterdã, eu vejo como as pessoas usam a bicicleta pra exatamente tudo. Tá chovendo, tá nevando, não importa. Eles vão de bicicleta.
Então, né, essa é uma grande diferença aí também em questão de transporte e mobilidade entre esses dois lugares. Não vou entrar aqui também em saúde, bem-estar, educação, porque, né, é bem diferente. Saúde dos Estados Unidos é privada e é extremamente cara. Eu já tive que pagar absurdos, que meu Deus do céu. Aqui não é como se, tipo, fosse de gratuita. Tem alguns países, por exemplo, Reino Unido, a saúde é gratuita. Alguns outros lugares a saúde é gratuita. Espanha, se eu não me engano. Ou você paga muito pouco. A Alemanha quanto a Holanda você paga um pouco mais. Só que, sabe, funciona. Acho que tem diferentes approaches também de como a saúde é tratada. Nos Estados Unidos é um pouco mais parecido com o Brasil no sentido de tem mais medicamento, as pessoas são mais medicadas e tal, só que você tem que pagar muito por isso. Aqui você, né, eles meio que entendem que é melhor se você, tipo, se tratar com chás ou com coisas um pouco menos zoadas pro seu corpo, eles não vão ficar te dando remédio pra tudo, eles vão tentar resolver o máximo das suas coisas com paracetamol e ibuprofeno. Então, não é uma coisa que eu gosto muito daqui nesse sentido, porque eu acho que às vezes a gente precisa de um remedinho específico para cada coisa, mas é uma grande diferença também entre os dois lugares. E vou te falar que, assim, nada aconteceu com a gente em Nova York em questão de segurança, só que não era como se eu estivesse completamente tranquila, como eu me sinto, por exemplo, quando andando em Amsterdã. Em Nova York, no primeiro dia já a gente viu uma super briga no metrô. Depois de uns 2 dias estando lá, a gente tava numa CVS, numa farmácia, comprando umas coisas, e um cara, tipo, começaram a bater num cara que tava roubando umas coisas, ele tava roubando comida, porque tem muita gente em situação de rua em Nova York, principalmente depois da pandemia, as coisas pioraram bastante. Então, teve algumas cenas que me assustaram um pouco, assim, sabe? Tipo, principalmente esse momento em que o cara tava roubando algumas coisas, e aí eles encontraram o cara, jogaram o cara no chão, eu meio que virei, assim, porque eu não gosto de ver essas coisas, mas dava pra ouvir, né? Tipo, toda a confusão e tal. Então, teve alguns episódios que a gente viu lá, que a gente morando há muito tempo em Amsterdã, não, graças a Deus não viu. Muito pedinte, muita gente vendendo qualquer coisinha no metrô. Me lembrou muito Brasil também, porque a gente tava no metrô, todo dia alguém entrava, colocava um chocolate, tipo, no nosso colo, com uma mensagem falando que precisava de dinheiro, bastante ambulante também. Então, coisas que também me deixaram tristes no sentido de, caraca, tá difícil, né? Tá complicado, e às vezes morando num país ou numa cidade, assim, que tem um pouco mais de... Sabe, eu acho que aqui as pessoas têm essa divisão e qualidade de vida um pouco mais parecidas, assim, não é muito, tipo, pessoas muito ricas, poucas pessoas muito ricas e muitas pessoas pobres, né? Essa desigualdade, ela não é tão grande. Lá eu vi muito mais essa desigualdade. É uma coisa que me lembrou até o Brasil, assim. E eu também não me senti completamente segura, sabe? De, tipo, a gente tava na Times Square, eu tinha acabado de comprar minha câmera nova, falava pro Lucas, pelo amor de Deus, não solta essa sacola. E aí a Marta chegou e ela foi tirar umas fotos nossas, e ela falou, não, deixa essa sacola comigo, não bota no chão, porque se você deixar no chão, as pessoas vão levar. Não é como se elas viessem até você e te roubassem, sabe? Tipo, passa aí e tal. Não, mas as coisas acontecem de uma forma muito... Você nem percebe, assim. Então, essa tensão de tá toda hora, meu Deus, minhas coisas estão aqui, tanto que eu só andei de pochete lá. E porque eu sabia que tava no meu peito, não tinha como, né? Assim, tava aqui, tava seguro e tal. Mas essa coisa de toda hora ficar lembrando, tá isso aqui, tá aquilo ali, lembrou tal, não deixa lá na mesa, olha, vai, se cuida aqui e não sei o que. Foi uma coisa que eu, né, não tava acostumada viajando aqui pela Europa, eu não sinto isso. E foi algo que definitivamente não me deixou muito confortável estando lá. Mas eu posso dizer que, assim, num overall, né, se eu pegasse a semana inteira que a gente passou lá, sei lá, espremesse, ia sair muito mais coisas boas do que ruins. Eu acho que a gente aproveitou muito, a gente conseguiu fazer muita coisa, a gente curtiu, assim, ao máximo, e Nova York sempre vai ser um bom lugar pra eu voltar, vai ser sempre um lugar que eu vou gostar de visitar. E agora, porque eu acabei de viver, né, isso tudo, estou nostálgica, fico olhando as fotos e tal, daqui a pouco isso passa, mas eu estou nesse momento. Nossa, foi gostoso, bem gostoso. Vou deixar uma enquete, ou você pode me responder lá no @mixed.podcast. Se você
já teve esse sonho americano, você já pensou assim, nossa, eu quero muito morar nos Estados Unidos. Quando eu conheci o Lucas, por exemplo, ele só tinha visitado São Francisco nos Estados Unidos. E como foi, tipo, a primeira oportunidade dele, que ele já foi a trabalho e tal, ele pensava, nossa, aqui deve ser um ótimo lugar pra eu trabalhar e tudo mais. Aí ele foi meio que tendo amigos que começaram a trabalhar lá na Califórnia e tal, e ele foi vendo como o estilo de vida e a jornada de trabalho era pesada, as pessoas toda hora burnoutada, sabe? E eu acho que pode, assim, depender de empresa para empresa. Pode ser que tenha alguma empresa na Europa que tem essa coisa de ser um pouco mais hustle mesmo, mais trabalho duro e tal, mas eu acho que a grande maioria não é assim. Tanto que aqui o Lucas tem alguns colegas americanos que saíram dos Estados Unidos para trabalhar aqui, e eles falam, nossa, é completamente diferente. Aqui parece que a gente, às vezes, nem trabalha o suficiente, sabe? Parece que às vezes eu fico me pegando, tipo, pensando, nossa, eu não fiz nada hoje, quando na verdade já cumpriu muita coisa e só porque não tá ali, sabe, se matando de trabalhar e preocupado e tudo mais. Então aí quando ele percebeu isso, ele meio que entendeu que ele não moraria lá, sabe? Ele fala assim, olha, eu só viria pra cá se eu ganhasse muito dinheiro e se fosse, tipo, por um período específico, sabe? Se fosse assim, morar 1, 2 anos, faz um dinheiro, tem, sei lá, foca num propósito, cumpre ele e pronto, porque eu acho que a longo prazo não é pra mim, também não é pra ele. Enfim, me conta se você mora nos Estados Unidos, qual que é a tua percepção morando nos Estados Unidos, quero muito saber, e se você também já teve esse sonho de morar nos Estados Unidos e tal. Acho que muito disso vem do que a gente consome, né, principalmente ali nos anos 2000, não tinha muito filme, série, música, a não ser do que vinha dos Estados Unidos, né, a gente consumia muito essa coisa do sonho americano através de vídeos da sessão da tarde, de seriados e não sei o que. Tanto que antes de ir pra Nova York eu assisti várias coisas, assim, muito nostálgicas. Sex and the City, Diabo Veste Prada, tudo que se passava em Nova York pra justamente entrar no mood, assim. E, cara, é loucura, porque é exatamente isso. Eu amei. Amei muito. Vamos para Me Ajuda? Então vamos. Esse aqui, no assunto do e-mail, inclusive se você quiser que eu te ajude, tô precisando aí de novos Me Ajuda, manda mesmo, já tem alguns aqui que eu vou responder ao longo das próximas semanas, mas pode continuar mandando. É sempre muito bom receber as histórias de vocês e é para podcastmixed@gmail.com ou você pode mandar na DM do @mixed.podcast lá no Instagram, tá bom? Você tem a opção de mandar no e-mail ou no Instagram, como você preferir. Os nomes sempre ficarão aí anônimos, fica tranquilo. E esse assunto do e-mail veio, #me ajuda, mudança de país. Ai, vamos lá. Oi, Mi, tudo bem? O meu nome é blá 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 e somos charás de apelido. O apelido dela é Mi. Então, pronto, isso vocês sabem. Moro em São Paulo, tenho 35 anos, mas é só de apelido, tá? O nome dela não é Michelle. Sou arquiteta e capricorniana. Meu Deus, a minha barriga tá roncando. Não sei se vocês estão ouvindo. Espero que não. Mas vamos lá. Amo viajar e sempre sonhei em morar fora, mas nunca dei continuidade porque eu sempre achei que isso não era pra mim, por ser muito acima do meu orçamento na época. Apesar de amar a minha família, eu sinto que ainda tenho muito pra explorar e conhecer, principalmente porque nada me prende aqui. Sou filha única, não tenho mais a minha mãe e meu pai nunca foi presente. Em 2020, eu decidi iniciar meu processo de cidadania italiana. Foram 3 anos juntando documentos e enfrentando burocracias. Planejei tudo para me mudar em setembro de 2024 e fazer o processo na Itália, e depois recomeçar a minha vida lá. Passagens compradas, assessoria contratada e a certeza de que eu realizaria o meu sonho. Porém, 3 meses antes recebi a notícia de que um documento essencial iria atrasar 1 ano, o que arruinou os meus planos. Foi uma decepção e uma frustração imensa ver tudo indo por água abaixo. Fiquei no fundo do poço até o final de agosto, quando decidi reagir e me mimar. Usei a minha passagem já comprada para viajar pela Itália de férias. Foi minha primeira vez na Europa e eu me apaixonei ainda mais. Em outubro, fiz a minha consulta de tarô e astrocartografia com a Amanda, pela sua indicação. Ai, amei! E eu amei, renovou muito as minhas energias. Nesse meio tempo, optei por fazer a cidadania via judicial junto com os meus irmãos paternos que se interessaram, já que vai ficar mais barato para cada um e é mais seguro. Para minha surpresa, no final de 2024, o bendito documento que eu aguardava finalmente chegou muito antes do prazo e poderei dar entrada no processo agora em 2025. Agora vem o pedido de #me ajuda, pois estou buscando alternativas para me mudar legalmente esse ano enquanto espero pela cidadania que vai levar de 1 a 3 anos. As minhas opções:
conseguir um emprego na minha área. Tô mandando currículo, mas sei que as chances são pequenas estando no Brasil. Um pró e um contra. Amei que ela trouxe cenários, prós e contras de cada um. Vamos lá, vamos analisar o pró. Já iria com emprego, o contra é quase impossível. Ok. 2. Fazer um curso de idiomas na Itália ou Espanha, mas os custos com agências são altos. Em alguns casos, o trabalho é permitido part-time. Não sei se conseguirei me manter, precisaria de um trabalho extra. Pró. Teria 1 ano para procurar emprego e trocar pelo visto de trabalho, contra seria um investimento alto se não puder trabalhar integral. Não vai dar para trabalhar integral, já tô te falando isso, tá? 3. Fazer uma extensão em arquitetura, mas os valores também são inviáveis e acredito que não consiga bolsa por motivos financeiros. Pró, seria perfeito, pois teria um diploma europeu futuramente, contra um investimento fora do meu orçamento e realidade. Tá? Estou pesquisando sobre as possibilidades de trocar de visto de estudante para um de trabalho, pois a minha ideia é continuar mandando o currículo de lá. E meu plano é mudar definitivamente sem tempo indeterminado, a não ser que eu não goste e aí eu volto. Enfim, são muitas dúvidas. Um sonho é uma capricorniana com um pé no chão e outro nas nuvens, mas não quero adiar mais esse sonho. Com sua experiência, qual caminho você arriscaria? Te acompanho e admiro muito você e seu trabalho. Obrigada por ser uma inspiração para mim. Beijos. Muito obrigada a vocês, que enchem meu dia de alegria com e-mails como esse. Vamos lá, temos 3 cenários, né? Eu não sei agora, tu falou que trabalha com arquitetura, né? Então, mandar currículo... realmente, eu acho que assim, para você mandar currículo e aplicar para vagas estando no Brasil, tem que ser algo muito específico, aquela vaga que, tipo, continua fazendo, sabe? Continua fazendo, mas eu acho que é um pouco mais difícil, sim, porque o que vai fazer, né, o teu empregador contratar alguém que tá no Brasil e não lá e esperar, talvez, todo o processo, ajudar financeiramente com o processo, você já estando aqui é realmente muito mais fácil. Um curso de idiomas na Espanha, dependendo do período que você fica, você pode trabalhar meio período. Na Itália, eu acredito que não. Agora, sobre bolsas de estudos, tu disse que talvez não acredita por motivos financeiros. Eu acho que não tem nada a ver. Eu já fiz um episódio com a Letícia Bittencourt, minha amiga pessoal maravilhosa, que mora em Londres, e ela ajuda muito a encontrar bolsas de estudo, a aplicar para mestrados e tal na Europa. E tem muita gente, muito cliente dela que já fez arquitetura no Brasil, pelo que eu entendi, é com isso que trabalha, né? Já fez já tá fazendo bolsas, sabe? Bolsas que ganha uma certa grana para se manter e tudo mais. Então eu acho sim que funcionaria. Desses 3 cenários, eu acho que o que eu tentaria... Acho que eu tentaria o 1 e o 3. Eu ia continuar mandando meus currículos e dar uma observada se tu tá mandando o currículo do jeito certo. Porque eu tenho algumas amigas que estão aqui fora já aplicando para vagas de trabalho e elas só estavam recebendo mensagem automática de robô. Tipo assim, mensagem automática que parece que foi uma pessoa que escreveu, mas enviou num domingo de manhã. É claro que não tem ninguém trabalhando no domingo de manhã, ainda mais se tratando de Europa. Então, assim, essas mensagens automáticas que vêm, às vezes parecem tão reais, mas são de robôs. E aí o que acontece? São robôs que estão olhando teu currículo e não chega nem na mão de uma pessoa olhar. Se isso tá acontecendo, se tu tá recebendo muita negativa, vai mudando o teu currículo um pouquinho, sabe? Vai salvando cada versão e tentando de formas diferentes pra tentar pelo menos passar pela vistoria do robô e uma pessoa realmente olhar pro seu currículo e aí de repente entrar em contato e falar, olha, não, por causa disso, daquilo. Mas pelo menos você tem mais, sabe, embasamentos, tem mais entendimento do porquê não funcionou. É um pouco frustrante essa coisa, hoje em dia tá muito mais difícil, né, fazer com que o seu currículo chegue nas mãos de uma pessoa de verdade no processo seletivo, mas tem como dar uma pesquisada sobre currículos no formato europeu, é bem diferente do brasileiro, e aí eu te desejo sorte nisso, vai aplicando sem muitas expectativas, porque se acontecer, aconteceu. Em paralelo, você pode, por exemplo, falar com a Lê, eu indico super o trabalho dela, ou então ir procurando mesmo por diferentes tipos de bolsas de estudo. A Itália tem várias, inclusive, não só a Itália, mas Espanha, França, Reino Unido mesmo, tem muitas bolsas de estudo. O único, de repente, pré-requisito um pouco mais complicado, de repente, não sei, né, se não comentou nada sobre isso, é que muitas delas pedem um certo nível no idioma. Então, se por exemplo for no UK, pode ser que peçam o inglês, se for na Itália, pode ser que peçam o italiano, né, você tem que dar uma olhada nisso. Mas eu acho que é uma forma bem legal também de você ir se planejando até a cidadania ficar pronta, sabe? Porque o processo seletivo de uma bolsa de estudo também tem ali o seu processo, tem os seus meses, você pode ir guardando
guardando uma grana, você pode ir estudando, você pode ir se aprimorando e planejando para estudar. E, de fato, se você começar num país com um visto de estudo, né, já estudando, te abre muitas portas para fazer networking, para você conhecer pessoas que podem te levar para o teu trabalho dos sonhos. Eu acho que é uma forma muito legal de imigrar, porque para além, né, de vir já com um trabalho garantido, você vir com um estudo te coloca numa posição que você não teria se você viesse só tentando, sabe? Tipo, tem muita gente que vem, já tem passaporte europeu e vem do nada. Mas aí é muito do nada mesmo, você não tem nada que te conecte ao país, você meio que tem que começar tudo do zero. Sendo estudante, você tem algumas regalias do governo, você pode trabalhar, você já tem algumas pessoas, um grupo de pessoas que você vê todos os dias e podem ser pessoas que podem te ajudar futuramente, você participa de eventos, você, tipo, tá mais ali dentro da coisa, você vai ter no seu currículo, né, um diploma europeu, você vai ter meio que acabado de sair da faculdade, da graduação ou do mestrado, que seja, para procurar um emprego, então isso também é positivo. Às vezes a faculdade te coloca em contato com empresas, tem muitas feiras de emprego dentro de faculdades boas, isso é comum acontecer. Então sim, eu acho que eu continuaria mandando meu currículo, em paralelo eu tentaria aplicar para bolsas de estudos, opções aí que tivessem nos países que você está disposta a morar, mas eu acho que tem muita coisa para arquitetura, tá? Até em países escandinavos e tudo mais. Então fica a minha dica, é isso que eu faria. Você me pediu meu conselho, aquele está. Se quiser me manda uma DM, eu te mando o contato da Lê, ela é maravilhosa. E já no Instagram dela você já pode ir vendo algumas coisas, ela tem várias dicas no feed e tudo mais, eu gosto bastante mesmo. Tá bem? Então tá bem. Nossa, gente, eu falei bastante nesse episódio, né? A minha garganta tá até começando a dar uma doidinha. Espero que eu não esteja ficando doente, que seja só eu falando sem tomar água. Mas eu espero muito que vocês tenham gostado deste episódio. A gente volta na semana que vem com um novo episódio. Se você chegou até esse momento, deixa sua avaliação no Spotify, deixa sua avaliação no YouTube, no Deezer, no Amazon Music, seja lá onde você esteja ouvindo. E a gente se vê, ou melhor, você me ouve na próxima Mixed Feira, também conhecida como quinta-feira. Um beijo e tchau!